Fala aí, boa tarde para você, PVC, os amigos do UOL. Pois é, apuração exclusiva que eu trouxe há pouco no site do UOL Esporte. Caleri deve permanecer no clube. Há cerca de um mês a gente trouxe uma reportagem trazendo detalhes que estava algo considerado bastante complicado internamente, porque ele tem contrato acabando esse ano, se encerra então no dia 31/12, né? E houve uma conversa inicial, ainda na era Rui Costa, para que São Paulo pudesse estender esse vínculo. Saiu Rui Costa, entrou o novo departamento de futebol, Rafinha assumindo essa função. Duas ofertas apresentadas ao staff dele rejeitadas. Ele tinha outras duas ofertas na mesa, Monterrey do México e Orlando City dos Estados Unidos, e as duas pagando mais do que paga o clube nesse momento ao Caleri. E aí, há cerca de um mês, era algo considerado praticamente descartado, né? Já estavam caminhando realmente para um encerramento de ciclo do Caleri no clube, mas há cerca de 10 dias ele conversou com o seu staff e pediu para ficar. Então ele foi ao clube, baixou condições, baixou a pedida inicial, e aí agora o São Paulo enfim consegue chegar em um número incomum com o seu camisa 9 e ele deve permanecer. Contrato até o final de 2028, com metas que podem estender o vínculo automaticamente até o final de 2029. Caleri deve assinar essa renovação contratual ainda essa semana, então. Fez gol também, né? Marcou gol aí no fim de semana contra o Flamengo. Isso ajuda, né? Vem em bom momento, talvez, para as partes aí. Esse gol do Jonathan Caleri encerrou o seu jejum de gols, mas é um jogador, então, que deve permanecer muito pela vontade pessoal, porque gerou até um certo entrevero essa conversa toda, né? O seu staff tá bastante incomodado. O São Paulo apresentou uma oferta com o Rui Costa e apresentou uma inferior com o Rafinha, né, no novo departamento, corte de gastos. Isso gerou uma dor de cabeça internamente, e aí até pela repercussão da ausência dele, a possível saída, aí sim as partes conversaram, tiveram uma conversa em outro tom, muito mais ameno, e aí o Jonathan Caleri, então, baixou bem a sua pedida e deve renovar com o São Paulo. Certo, e ele quebrou esse jejum citado pelo Gabriel, foi de 12 jogos, o gol de cabeça contra o Flamengo no Maracanã, com um cruzamento, que eu acho até que foi um passe do Osório, o zagueiro Osório. E aí tem notícia também sobre ele, Gabriel? Exatamente, Osório, zagueiro da base do clube, né, formado na base, 7 jogos pela equipe profissional, 500 minutos em campo na equipe profissional e já tem oferta por ele. A Udinese da Itália, hoje mais cedo, fez uma ligação ao clube, que foi um papo considerado informal, já demonstrando interesse em contratar o Osório, então, e especulando valores na casa de 10 milhões de euros, quase 60 milhões de reais. Essa seria a oferta inicial ali da equipe italiana pelo jogador, mas o São Paulo falou que nesses moldes não conversa. A gente sabe muito bem, tem o transfer ban, tem uma urgência financeira por parte do clube, mas o clube entende que o Osório tem só 7 jogos pela equipe profissional. É muito cru ainda, então entende que com mais 7, de repente, esses 10 podem virar 20, podem virar 30. Então por isso São Paulo não quer vender o Osório nesse momento. Informação que foi divulgada pelo André Hernani, que pude confirmar há pouco por aqui também, que houve essa ligação, né? Então foi um contato informal, né? Não foi uma oferta, aquele e-mail, foi uma ligação, mas houve então esse papo hoje mais cedo, o Osório já na mira do mercado italiano, jovem da base aí do clube, que ganha espaço muito com méritos para o Dorival Júnior, né, que observou ele treinar na intertemporada. O Roger Machado já também gostava dele, já tinha colocado ele para jogar, mas observou ele na intertemporada e optou por dar a ele a vaga entre os 11 iniciais contra o Flamengo, final de semana, Maracanã lotado, 70 mil pessoas, e ele conseguiu corresponder, deu o passe para o gol do Jonathan Caleri. E acerta o São Paulo, PVC, lembrando que o São Paulo a temporada inteira com problemas na zaga, inclusive teve de reincorporar o Arboleda, porque sempre faltam zagueiros, saída de zagueiros, falaremos mais sobre este assunto, os problemas ali na defesa, essa postura do São Paulo, o que significam essas boas notícias, né? O sim do Caleri e também a possível, como disse o Gabriel, permanência do Osório, já que este valor não agrada a diretoria. Como avaliar isso pesando com a dificuldade financeira do clube, claro. O Caleri fica porque o São Paulo não vai montar um outro time inteiro. Então não vai perder a referência do ataque. Não vai montar um outro time inteiro, mas não montou esse ano. Pega o time do Crespo, da estreia do Brasileirão. O Lucas Ramon não tinha, o Osório não tinha, o Wender não era titular, o Pablo Maia não jogava, o Danielzinho não estava,
quem era? Era o Arboleda e o Caleri. É incrível, o São Paulo tem um outro time, completamente. Mas o Caleri fica porque ele é referência do time e não vai embora agora. Não é o caso de ir embora agora. Então é muito bom que renove. E o Osório, cara, você não tem outro zagueiro. Você vai vender o único zagueiro com 7 jogos. A quantidade de jogadores que o São Paulo renovou, que se você andar na rua e perguntar, onde jogou o David Neres no Brasil? Onde jogou o Beraldo no Brasil? Onde jogou o Antony no Brasil? Tem um monte de gente que não sabe, tem um monte de gente que acompanha futebol que sabe, claro que sim, mas não deu tempo de saber. O Osório vai saber, jogou onde? Jogou no São Paulo, 7 jogos. É isso. E temos já um reforço aqui, então, ó, para o noticiário do São Paulo. Valentim Furtado, boa tarde, bem-vindo. Gabriel Sá já falou sobre o Caleri, já falamos também sobre o Osório, mas tem toda essa questão... Agora sim, foi Furtado. Eu falei? Falou, é Furlan. Valentim Furlan. Mil perdões, Valentim. Devolve o celular dele, então, para ser Furtado. Valentim Furlan, perdão, Valentim. Esse noticiário de São Paulo que envolve muito a defesa, a gente fala muito sobre isso aqui no De Primeira, né? Já falamos sobre o Osório aí com o Gabriel Sá, também a questão do Caleri, mas tem a questão que envolve o transfer ban, a regularização do Domingos Duarte já contratado, passa também pela quitação desses débitos do São Paulo. Boa tarde, bem-vindo. Como fica agora essa questão do transfer ban do São Paulo? Já falamos sobre o Corinthians também neste assunto. Boa tarde para todo mundo. É difícil para o São Paulo, inclusive ontem foi um dia bem focado em transfer ban. Na diretoria do São Paulo eu escutei, o presidente Jair Massi Júnior se encontrou com o Sérgio Pimenta, que é o diretor financeiro do São Paulo, que está sendo levantado aí pelo Júnior na entrevista, enfim, mas é o cara do financeiro do São Paulo. O São Paulo pensa em 2 opções agora, nesse momento, porque o principal seria receber dinheiro e desse dinheiro que está. O problema é que o São Paulo não tem nada de recebível para chegar agora. Então a ideia é tentar antecipar algum possível recebível que possa vir a cair ainda esse ano. Um desses poderia ser a Nova Tiqueteira. O São Paulo está muito provavelmente encerrando a parceria com a Total Acesso, que perdura por muito, muito tempo e deve fechar com uma nova ainda nesse ano. A favorita atual é a Ticketmaster. Ponto. Essa seria uma possibilidade, antecipar o dinheiro do contrato. A outra seria o que o São Paulo já fez algumas vezes, antecipar a grana de shows que estão rolando no Morumbi com a Live Nation. Só que aí depende também dos outros shows, né? O São Paulo, por exemplo, agora com os shows do Harry Styles, até cogitou pegar um pouco dessa grana. O São Paulo tem direito a R$20 por ingresso, São Paulo tem direito a comes e bebes, enfim. Então o São Paulo, além da grana fixa do contrato, tem uma participação de acordo com o que é vendido pelo show e indiretamente no show. Essa seria uma segunda possibilidade, mas por enquanto não tem nada fechado ainda. Só porque a gente fala muito de zagueiro aqui, né? Teve a rescisão do Dória, o Alan Franco no Tigres do México, o Rafael Tolói, mais uma lesão, né? Machucado mais uma vez. E aí tem alguma questão referente ao Ferrarese também? Ferrarese vai ficar no Botafogo, está fechado. O Botafogo acertou bases contratuais e entrou em um acordo verbal com o zagueiro nessa semana. O que eu escutei é que ele vai ficar por lá e vai assinar 3 anos de contrato. Então, contrato até 2029. O Newton também assinou no São Paulo até 2029. E aí, falamos de Newton. São Paulo vai ter o Newton, então, de graça. A ideia inicial, e a gente sempre levantou isso, o São Paulo emprestou o Arthur com uma cláusula de opção de compra de 6 milhões de euros. O Botafogo emprestou o Ferrarese com uma cláusula de opção de compra de 6 milhões de euros. Sempre esperava-se que os dois fossem acabar envolvidos em uma troca, porque a cláusula era igual. Só que o São Paulo ouviu uma sinalização do Botafogo mais cedo nesse ano que, primeiro, o Botafogo não ia exercer a cláusula de compra do Ferrarese de 6 de euros e não aceitaria trocar o Arthur pelo Ferrarese, um zagueiro por um atacante. O Botafogo não aceitaria. Então o São Paulo, sabendo disso, pensou, vamos então tentar envolver uma outra troca. E aí surgiu a opção do Newton, que é um pedido do Dorival. O São Paulo, então, basicamente, abaixou a cláusula de opção de compra do Ferrarese para 3 milhões de euros e comprou o Newton por 3 milhões de euros. Elas por elas, 3 para um lado, 3 para o outro, um jogador para um lado, um jogador para o outro, troca finalizada. Então o Ferrarese fica no Botafogo até 2029, o Newton fica no São Paulo até 2029, sem grana envolvida. É boa essa troca para o São Paulo, PVC? Pau a pau, né? 0-0. Pau a pau ou 0x0? 0-0. E é boa esse 0-0 para o São Paulo? É bom ou você acha que não? Tem um empate mesmo ou dada a necessidade aí por posição? Cara, eu acho o negócio... Assim, eu não consigo olhar para o Newton e pensar que o Newton vai jogar no São Paulo 5 anos como titular, ídolo da torcida. Não consigo. Pode ser, tomara que ele seja um grande jogador para o São Paulo. Eu não consigo olhar para o Newton assim.
O Ferrares também não foi, mas o Ferrares era útil na defesa do São Paulo. Ainda mais agora, né? Ainda mais agora que não tem ninguém. zagueiro. Eu não acho um bom negócio para o São Paulo, não acho um bom negócio para o Botafogo, não acho um bom negócio para ninguém. Acho um 0-0 gigantesco. Só um ponto, o São Paulo tentou antecipar o retorno de empréstimo do Ferrares antes dele bater os 13 jogos no Brasileiro, o Botafogo não aceitou. Gabriel Sá, para a gente encerrar o noticiário do São Paulo, ser mandante no futebol brasileiro não necessariamente significa jogar em casa. E para o São Paulo é uma realidade o quê? Desde o dia 26 de maio? Como é que fica o São Paulo no Morumbi? É isso, eles têm essa condição, esse contrato com a Live Nation, que a gente já trouxe a informação aqui, abração para o Valentim também, a gente trouxe essa informação que a multa é 210 milhões de reais, né, com a Live Nation, então nunca vai ser paga essa multa, esse contrato vai de fato perdurar. Dia 15 de agosto, São Paulo deve voltar a campo no Morumbi, então, para poder ter a sua casa, e aí tem um ponto, né? Tem um jogo que é o clássico contra o Corinthians, que ele tá entre datas de shows, né? Valentim pode me ajudar exatamente qual que é a data. O jogo não está ainda confirmado exatamente, mas tem uma data base, né? Esse jogo contra o Corinthians, ele seria, então, após a maratona de shows da banda BTS, né? E esse jogo não deve acontecer no Morumbi por conta da qualidade do campo, né? O São Paulo terá 4 dias aí, então, de shows, 3 shows em 4 dias, e a qualidade do campo não deve dar conta ali para esse jogo contra o Corinthians. Então tem mais um jogo que estava fora da conta de alguns torcedores que também deve ser perdido por conta da carga de shows aí da Live Nation, mas é uma preocupação do clube. Enquanto não tiver o seu estádio, volta a campo apenas aí então em Bragança Paulista, mas nesse mês de agosto, após os shows aí do próprio Harry Styles, né, que fez ali 2 shows no estádio, aí sim o São Paulo terá o seu estádio no dia 15 de agosto, já então nessa volta. Valentim Furlan completa, então. O São Paulo vai ter uma trinca de shows do BTS, que teoricamente é a última trinca do ano. O São Paulo tem 12 shows nesse ano, né? 4 agora no meio da Copa do Mundo, que não foi bem no meio da Copa do Mundo, né? Porque o São Paulo agora no retorno do Brasileiro não está usando. Mas são 3 shows no dia 28, 30 e 31 de outubro. São Paulo e Corinthians dia 4 de novembro. Quantos jogos o São Paulo vai ficar fora do Morumbi no ano? Tem a conta? Teoricamente, mais nenhum. Se for o caso, seria esse. Do Corinthians? Que é o jogo contra o Corinthians. Mas já ficou fora de 5 jogos. De 4. 5 jogos. 5 jogos. 4 antes e 1 agora. Faz diferença, evidentemente. Muita diferença. E só, o São Paulo está negociando com o Pacaembu, né? Para trocar a grama sintética pela grama natural e tentar utilizar como segunda casa no que vem. A grama do Pacaembu está muito ruim. A sintética está muito ruim. Não importa se é para voltar para o natural. O Pacaembu não tem uma cobertura que dificulte o natural. A grama sintética do Pacaembu é péssima. Para o Pacaembu vai ser bom mudar a grama. E precisaria ser reativado como estádio de fato, né? O grande estádio da cidade de São Paulo, histórico estádio da cidade de São Paulo. Paulo Machado de Carvalho, Gabriel Sá, muito obrigado pela sua participação. Valentim Furlan também. Vamos falar sobre o Santos, mas temos a enquete aí, colocar a enquete